Mas antes de seguir com a entrevista, vamos conhecer a opinião de outra especialista, a professora titular de Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ivone Meg. Ela também deixa uma pergunta para o professor Demétrio. Vamos ver qual é. Eu sou contra o racismo, sou a favor da luta pelo fim do racismo e do racialismo, ou seja, e da eleição da raça como um critério de distribuição de justiça. Mas o princípio que rege a vida de todos nós deve ser o princípio da igualdade. Eu não tenho direito de ter nada além porque eu sou magra, gorda, mulher ou homem. Todos nós deveríamos ser tratados e nos tratarmos como iguais. Então, as políticas de ação afirmativa, de uma forma geral, não é? Elas são benéficas, porque o Estado tem que prover aqueles que têm menos, com políticas focadas para estes, não é? Então, para os pobres, não é? Para os que estão em situação de risco nas cidades. Todas essas políticas voltadas, portanto, para uma população que está num momento passando por aquela situação, é fundamental. Então, eu perguntaria ao Demétrio, depois de escrever esse livro de 400 páginas e de ter passado por todas essas histórias tão dramáticas, nas quais o equilíbrio entre o bem e o mal, a igualdade e a desigualdade estão sempre em luta, qual é a esperança dele em relação ao futuro da humanidade no que tange a luta contra o racismo? A Ivone faz uma pergunta um pouco difícil, né? Um pouco ampla. O meu livro mostra 3 momentos. O momento da invenção da raça no século XIX, né? Pelo racismo científico. O momento da desinvenção da raça no final da Segunda Guerra Mundial, como reação aos horrores do nazismo, do Holocausto, como reação a Auschwitz, com a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, com a Declaração contra a Raça da Unesco de 1950, e um terceiro momento, que é o atual, dos últimos 20 ou 30 anos, da reinvenção da raça por meio do multiculturalismo, né? Então, o livro está pontuado nesses 3 momentos. A minha esperança, na verdade, a minha certeza, é que a humanidade vai desinventar a raça, como um dia desinventou as bruxas. A humanidade acreditou em bruxas numa certa época e definiu certas pessoas como bruxas, né? Queimou essas pessoas. Eu acho que assim como a crença em bruxas da Idade Média um dia desapareceu, a crença em raças tende a desaparecer. O Brasil é um bom exemplo disso. Recentemente o Sindes fez uma pesquisa no Rio de Janeiro sobre a política de cotas raciais. E 66% dos que responderam à pesquisa são contra as cotas raciais. Mais interessante do que esse número é que eles separaram os respondentes em brancos, pardos e pretos. E descobriram que as respostas são iguais. Havia 1% de diferença para cá ou para lá nas respostas de brancos, pardos e pretos. Todos são igualmente contra a política de cotas raciais. Ou seja, os brasileiros não estão se deixando levar pelo canto da sereia da divisão da nação em raças. Professor, a questão não é só o conceito de raça, mas é também e principalmente o problema da hierarquia racial, né? Porque quando se coloca a hierarquia racial, é que nós temos o racismo explícito. Nós estamos comemorando aí o centenário do Euclides da Cunha, que é uma figura celebrada no Brasil, em todos os colégios, em todas as universidades, em todos os clubes literários. No entanto, eu estava relendo Euclides e noto que o senhor cita esse trecho que me escandalizou no seu livro, ao momento em que ele diz: o mestiço é um desequilibrado, porque ele é o resultado do encontro de uma raça superior com uma raça inferior. O que me impressiona é o seguinte: como é que tudo isso passou por esses anos todos intocável? Ninguém nunca discutiu Euclides como racista. Isso é racismo explícito, ou eu estou louco? Não, você está certo, e é racismo principalmente porque apresenta o núcleo da ideia racista. O núcleo da ideia racista não é nem a hierarquia de raças, essa é importante, mas o núcleo é outra coisa. É a ideia de que a mistura
entre grupos Degenera. definidos como raças diferentes, degenera, gera doença. Essa era a ideia dominante no século XIX. E em todos os países onde se criaram leis de segregação racial ao longo do século XX, Alemanha nazista, nos Estados Unidos, na África do Sul do apartheid, uma lei fundamental era a lei anti-miscigenação. Você não pode ter casamentos interraciais nem uniões sexuais interraciais, porque produzirá filhos degenerados, né? O Brasil superou essa ideia, que era a ideia dominante. O Euclides simplesmente repete o que era dominante na sua época, mas naquela mesma época estavam surgindo os sanitaristas no Brasil, né? Gente como Juliano Moreira. Gilberto Freire veio um pouco depois. Sim, mas foi a grande resposta a tudo isso. O Gilberto Freire veio a ser a grande resposta, mas o Juliano Moreira, Adoc Lobo, uma série de médicos sanitaristas que, quando todo mundo dizia os brasileiros ficam doentes porque são miscigenados, eles disseram não, os brasileiros ficam doentes porque tem um mosquito. E isso que é tão óbvio hoje para nós era um grito revolucionário no século XIX. Eles estavam dizendo, não tem nenhum problema na mistura entre as pessoas, faz muito bem, não tem problema nenhum, o problema é o mosquito. E esse grito dos sanitaristas vai desenvolver no Brasil um pensamento antirracista, quando a maior parte da Europa e os Estados Unidos estavam adotando o racismo como verdade científica, né? Esse grito vai levar finalmente, lá nos anos 30, a Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que é uma obra antirracista fundamental na formação do Brasil. Professor, o senhor mergulhou na história dos povos, na história da humanidade, com relação a esse conceito de raças, quer dizer, em que ponto surgiu a ideia de que havia raças diferentes? Foi no episódio bíblico dos filhos de Noé com Sem, Cã e Jafé? Ou foi anterior, ou foi posterior? Muito posterior. Na verdade, o etnocentrismo, a ideia de que um determinado povo, o meu povo, é o centro do mundo, essa é a ideia mais antiga que existe. Você encontra manifestações etnocêntricas em povos pré-históricos. Neolíticos. Né? Neolíticos e por aí afora. Mas a ideia da diferença racial como um fato essencial, essa ideia é muito moderna. A primeira manifestação clara dessa ideia é de um alemão, Blumenbach, no final do século XVII. Darwin, mas o evolucionismo de Darwin ajudou muito. Veja, no final do século XVII. Aí no século XIX, com o evolucionismo de Darwin, a ideia da raça vai ganhar uma explicação evolucionista, uma explicação falsa evolucionista. Tá? Então, o surgimento da ideia de raça é coisa dos últimos 3 ou 4 séculos. E a consolidação da ideia de raça como uma ideia supostamente científica é coisa do século XIX. Racismo é coisa diferente de etnocentrismo. Os esquimós, por exemplo, os povos esquimós, achavam que os europeus que iam visitá-los nas primeiras expedições iam aprender os seus bons modos de vida e os seus hábitos corteses. Essa é uma manifestação de etnocentrismo, enquanto que os europeus que os visitavam estavam chamando eles de esquimós, que quer dizer comedores de carne crua, o que é também um nome etnocentrista. Hoje em dia se fala inuits para esquimós. E mesmo no nível mais sofisticado, Aristóteles considerava quem não fosse grego inferior. Claro, e a China considerava que ela era o império do centro e que os povos que não faziam parte do império do centro eram bárbaros e inferiores. São manifestações essa divisão etnocêntricas. Bíblica de semitas, jafitas e camitas não era uma ela faz caracterização racial? Não, ela veio a ser lida no século XVIII e no século XIX como uma caracterização racial. Mas ela, na origem, é uma manifestação da tipificação de diferenças humanas, apenas. Entretanto, esse elemento, como muitos outros, vão ser incorporados a um discurso do racismo que se organiza no final do XVIII e basicamente com o evolucionismo a serviço da política
E da economia. Claro, veja, o meu livro mostra que o racismo é um produto de duas forças que se encontram e acabam cooperando. Intelectuais, cientistas, de um lado, e estados, poderes políticos do outro. O encontro desses dois elementos produz o racismo, que é um fenômeno contemporâneo.